Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação da história da igreja, eu vim falar sobre esse questionamento. O menino Jesus sabia dos sofrimentos pelas quais ele iria passar? Muitas pessoas podem ter essa dúvida, se Jesus, como criança, era totalmente inocente de tudo que ele iria viver futuramente. E Padre Paulo Ricardo, ele medita sobre isso e ele diz: o Pai Celeste quis que o seu Filho encarnado sofresse antecipadamente todas as penas a que devia submeter-se durante a sua vida e na sua morte. Ele era totalmente conhecedor desde sempre. Como um menino, como um homem, ele sabia tudo o que ia acontecer. Como se antes de sua alma ser criada no ventre, no seio de Maria, Deus já tivesse revelado a Jesus tudo o que ele teria que sofrer. E por isso ele conhecia perfeitamente a vontade do Pai. Ele sabia por tudo que tinha que passar. Ele sabia por que ele teria que se submeter à situação de entregar a sua vida, de se doar para a salvação de toda a humanidade. E uma coisa interessante, Padre Paulo Ricardo, ele medita sobre isso, dizendo que em nenhum momento da vida de Jesus ele ficou sem pensar nisso. Era como se ele estivesse dormindo, vivendo, comendo com os apóstolos, com os seus pais, na sua vida cotidiana. Ele sabia de tudo que ele teria que sofrer. E isso vale para a gente meditar. Vale para nós meditarmos, porque Jesus, sendo criança, sendo conhecedor disso, nós sabemos que pode ser algo muito pesado para uma criança. Claro que Jesus era um menino Deus, mas mesmo assim, ele não se assustava com aquilo, ele sabia que era necessário. Assim também para nós, independente de qual seja a fase da nossa vida, se eu sei da minha missão, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou aceitar, eu estando preparado ou não. Ele diz assim também: o seu adorável coração não ficou isento de pensar nem um instante, velando e dormindo, trabalhando e descansando, orando e conversando. Tinha sempre diante dos seus olhos esta cruel representação, que mais atormentava a sua alma do que todos os tormentos dos mártires que os fizeram sofrer. Aqui ele vem falar sobre os mártires. Nós sabemos que o que consolava aquele santo que estava sendo martirizado, estava entregando sua vida pelo nome de Jesus, era saber que iria se encontrar com Deus, queria ter a salvação da sua alma, que estaria com um amado. Mas muitas vezes, o que acontecia com Jesus? Ele, sabendo de tudo que ele tinha que sofrer, ele não tinha consolo. Ele não tinha consolo porque, se a gente meditar na nossa vida hoje, se nós pensarmos bem sobre isso, nós não merecemos. O que poderia acontecer de consolo para Jesus era saber se ele estava doando a sua vida por nós, sabendo que nós merecemos tudo, sabendo que nós somos pessoas boas, que merecemos a salvação. Nenhum de nós merecemos porque não somos dignos. Nos tornamos dignos porque o sangue poderoso de Jesus nos lavou, nos purificou ao ser derramado na cruz. Mas até isso acontecer, ele sabia que a humanidade era pecadora. Desde Adão e Eva, ele sabia do erro dos primeiros pais e que a humanidade padecia com o pecado e que não éramos merecedores da salvação. Mas graças a Deus fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que nunca tirou da sua mente todo o sofrimento que queria viver na sua morte e paixão, mas assim também trouxe a salvação. Que isso sirva para nós. Se Jesus desde sempre sabia do seu sofrimento, que nós também aprendamos a acolher os nossos sofrimentos e aceitar com mais dignidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.